Desde o término da década de 2000, tem-se notado um aumento no número de cidades abandonadas na China. Lugares como Ordos, que foram projetados para acomodar 1 milhão de habitantes, mas atualmente abrigam apenas 100 mil pessoas, são exemplo disso. A cidade Chengduchan, com inspiração em Paris, preenche apenas 10% da área planejada, similar ao projeto inicial Thamestown, que foi inspirado em Londres e também se encontra quase deserta. Essas não são situações isoladas, já que existem aproximadamente 50 cidades desabitadas por toda a China. Esses lugares são denominados assim por sua baixa taxa de ocupação, o que faz parecer quase vazios. Qual é a razão desse fenômeno na China? Conhecimento Mestre apresenta as cidades fantasma da China. A urbanização na China tem suas raízes na política de reforma e abertura, iniciada em 1978, que marcou uma guinada na direção de uma economia de mercado e abriu caminho para mudanças sem precedentes no desenvolvimento urbano. Antes dessa época, a China era predominantemente uma sociedade agrícola, com grande maioria da sua população vivendo em áreas rurais. Com a abertura econômica, houve investimento maciço em infraestrutura, indústria e serviços, criando um fluxo constante de migração do campo para as cidades. A necessidade de alimentar uma economia em rápido crescimento tornou-se a força motriz por trás do surgimento de megacidades e centros urbanos em expansão. Porém, a história da urbanização da China não é apenas uma história de crescimento e prosperidade. É também uma história de desafios e dilemas. A rápida urbanização trouxe consigo problemas relacionados à superlotação, poluição, tráfego e alguns casos de construção desenfreada que resultou em cidades parcialmente vazias, como discutimos anteriormente. A população da China é a maior do mundo, com quase 1,4 bilhão de pessoas. Gerenciar essa quantidade imensa de pessoas tornou-se um desafio em termos de planejamento urbano, alocação de recursos, gestão de serviços públicos e controle ambiental. A urbanização também exacerbou as desigualdades sociais e econômicas. Enquanto algumas cidades floresceram, outras foram deixadas para trás. A migração interna maciça também criou uma distinção entre os habitantes urbanos permanentes e os migrantes rurais, que muitas vezes enfrentam dificuldades para acessar serviços básicos como educação e saúde. O governo chinês tem estado atento a esses desafios. A tentativa de conter o crescimento desenfreado do mercado imobiliário, a promoção de cidades mais sustentáveis e equilibradas e o foco na melhoria da qualidade de vida urbana são passos na direção certa. Até o ano de 1998, a China não possuía um mercado imobiliário. Casas eram fornecidas pelo governo chinês e companhias estatais e não havia um sistema de compra, venda ou aluguel. Mas em 1998, o governo chinês decidiu privatizar o mercado de imóveis e focar na urbanização como uma forma de impulsionar a demanda e fazer deste mercado um novo pilar para o crescimento econômico. Esse esforço tinha o objetivo de dar novo fôlego à economia que havia sofrido com a crise de 1997. A reforma também deu mais poder às autoridades locais, como cidades e províncias, no planejamento urbano, como na gestão de investimentos e serviços, promovendo maior descentralização dos gastos. A partir dessa mudança de 1998, os governos locais começaram a vender direitos de uso de terra, tanto para cidadãos quanto para empresas de construção. Os lucros dessas vendas se tornaram uma parte significativa de suas receitas fiscais e cresceram em importância com o tempo. Vale mencionar que as províncias chinesas não podem tomar empréstimos no mercado financeiro e, portanto, precisam de financiar-se através de um mecanismo do governo conhecido como NGFP. As vendas futuras de terra são utilizadas como garantia para esses empréstimos. Em 2013, quase 40% da dívida dos governos locais estava ligada a essas vendas futuras. Assim, eles buscam desenvolver tantos projetos imobiliários quanto possível, pois mesmo que não vendam tudo imediatamente, os projetos ainda serão considerados receitas futuras. Isso ajuda os governos a obter crédito e atingir metas de receitas a longo prazo. Entretanto, muitas vezes essa ênfase em propriedade pode levar ao descuido com a industrialização e os serviços públicos, que são vitais para criar empregos e dinamizar a economia local. Esse planejamento inadequado torna essas áreas menos atraentes para potenciais moradores devido à falta de empregos, resultando em urbanização superficial e no surgimento de cidades fantasmas. É importante também observar que, embora a China tenha experimentado um crescimento robusto com uma forte indústria exportadora, o estabelecimento de um sistema financeiro sólido é vital. No entanto, o sistema financeiro chinês cresceu lentamente e é marcado por uma falta de transparência,
baixa confiabilidade e regulamentação insuficiente. Isso torna o mercado financeiro arriscado, com oportunidades limitadas, como evidenciado pela volatilidade da Bolsa de Valores de Xangai. Portanto, para os chineses, investir em propriedades parece ser uma opção mais segura e atraente, alimentada por um crédito bancário. Tanto famílias quanto empresas preferem construir novas casas, esperando que valorizem para uma futura venda. Essa demanda elevada faz com que os preços aumentem rapidamente, tornando difícil para aqueles que desejam comprar casas para viver nelas, exacerbando assim o fenômeno das cidades fantasmas, onde muitas propriedades são vendidas, mas não habitadas. Foi em resposta a essa situação que o presidente da China, Xi Jinping, durante o Congresso do Partido Comunista Chinês em 2017, proclamou: "Casas são para morar, não para especular." Ele reforçou as regras para tentar controlar esse problema crescente. De 1997 a 2020, o setor imobiliário viu sua participação na economia chinesa aumentar de 4% para 18%, tornando-se vital para a economia do país, empregando muitas pessoas e desempenhando um papel crucial para o crescimento chinês nos últimos 20 anos. Foi uma parte fundamental do milagre econômico chinês. Portanto, o governo chinês se encontra numa situação complicada. Por um lado, quer frear a expansão do mercado imobiliário para evitar mais casas e cidades abandonadas, mas por outro lado, se isso acontecer, a redução da construção poderia prejudicar a economia e aumentar o desemprego. Mesmo sendo a segunda maior economia global, a China ainda é considerada um país de renda média, com um PIB per capita de $10.000. Assim, uma desaceleração agora pode atrapalhar a sua transição para um país de renda alta. Por isso, o governo está agindo com cautela no mercado de imóveis, mas já sinalizou que em seu próximo plano quinquenal vai alterar as leis e introduzir um novo imposto imobiliário. O objetivo é tornar o financiamento dos governos mais estável, aumentando a receita tributária, reduzindo a dependência da venda de terras e diminuindo a especulação no mercado. Além disso, espera-se que ainda mais pessoas mudem para áreas urbanas, à média que a urbanização se acelere. Ainda 40% da população vive em áreas rurais. Com mais investimentos em serviços públicos, o governo espera que as cidades fantasmas gradualmente atraiam mais habitantes. Shandong e Pudong são exemplos de cidades anteriormente consideradas fantasmas que cresceram e se tornaram centros financeiros de negócios respectivamente. Mas apenas o futuro revelará se outras cidades mencionadas serão ocupadas algum dia.